Fala galera, tá começando agora mais um podcast oficial do Fórum Chaves, é o Mesa Quadrada. E hoje recebemos Igor Borges. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Podcastro, podcast do Trascastro. E hoje estamos aqui para relembrar quem? Chespirito. Tô muito feliz, bora lá! Igor, que agora também é moderador do Fórum Chaves, foi eleito na última eleição. Parabéns, Igor! E temos também a presença dele, que comanda o Fuxcast, o podcast do Fórum Único Chespirito, e veio aqui honrar, com sua ilustre presença, Lucas de Brito. Um grandíssimo olá para todos os ouvintes do Mesa Quadrada. Primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Trascastro, valeu pela presença também, Igor, e vamos lá, né, falar sobre Chespirito aí, nessa época tão marcante para todos nós. Há 5 anos, exatamente no dia 28 de novembro de 2014, nos despedíamos do mestre, do gênio e do grande comediante Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito. Neste ano, em que relembramos os 5 anos da ausência de Chespirito, vamos relembrar a sua carreira, celebrar a sua obra e, claro, focar bastante no que foi esses últimos tantos anos, nos mais de 50 anos de carreira de Roberto Gomes Bolanhos. Começando então com a opinião do Igor sobre o que ele recorda, né, sobre essa ausência de Chespirito, como foi a morte dele no seu inconsciente, como foi a data para ele, aquele 28 de novembro, quantos anos ele tinha, como foi para ele aquele momento. Pois então, para quem não lembra, para quem não sabe, no dia em que o Chespirito morreu, ele morreu às 2 horas da tarde no horário do México, que era lá pelas 6, 9... Não, 6, 9 não, 6, 7, por aí. Então, no horário do Chaves, justamente no episódio Parque de Diversões, que o pessoal deve lembrar, teve um plantão do SBT anunciando sua morte. Eu lembro que eu assisti essa exibição e pra mim foi muito louco, porque tava todo mundo na sala de casa assistindo Chaves e veio o plantão. E sempre quando é plantão a gente pensa que é morte. E logo eu pensei assim, será que eu fui o Pelé? Aí eu fui e falei, quem morreu, será? Aí uma tia minha foi e falou, será que foi o Chaves? Na hora que a vinheta tava tocando. Quando foi pra Raquel Sherazade anunciar o que consistia aquele plantão, veio aquilo, Roberto Gomes Bolanhos falece. Cara, aquilo foi louco, porque mesmo que todo mundo tivesse consciência que o Roberto Gomes Bolanhos já estava muito mal de saúde, foi um baque a morte dele. Você vê que todos os canais falaram, todo mundo ficou triste, todo mundo celebrou a obra dele de alguma forma, todo mundo o homenageou. E eu lembro que aquela semana que ele faleceu, eu lembro que nos dias, assim, por exemplo, ele faleceu numa sexta-feira, eu lembro que no sábado, no domingo, segunda, só se falava disso e o pessoal ficou realmente muito triste com a partida dele. Sobre a morte dele, ele estava com 85 anos e ele estava morando em Cancún por conta dos problemas de saúde e aquela coisa toda. A morte dele, na minha opinião, eu acho que foi no momento certo, porque ele já estava sofrendo muito. Eu acho que foi melhor para ele partir, mesmo que aqui na Terra não fosse bom, por exemplo, não só para nós fãs, mas também para os familiares, filhos, a esposa dele, a Florinda Messa. Então, acho que a partida dele foi necessária porque acho que o pessoal não aguentava ver ele sofrer e ele também não estava mais aguentando sofrer com os problemas de saúde. Eu acho que ele foi na hora certa. Mas o que realmente nos resta neste 28 de novembro, nesta data, é justamente celebrar a obra de Chespirito, celebrar o que ele foi, porque ele foi. A presença física dele foi, mas o seu legado segue vivo aí, ó, por muito tempo. Obrigadão, Chespirito. E o que o Lucas pode dizer pra gente? Bom, 28 de novembro de 2014, né, cara? Eu tinha 17 anos na época. E nesse dia eu tava, curiosamente, numa igreja na hora que eu fiquei sabendo da notícia, né? Um amigo meu fazia parte de uma escola de inglês e essa escola estava promovendo um evento numa igreja.
utilizando o espaço, né? E aí eu fui lá, eu acompanhei e aí me informaram pelo WhatsApp que Chespirito tinha falecido, né, enquanto estava acontecendo esse evento. E, assim, fiquei chocado, com certeza. Corri nos fóruns para saber da repercussão dos fãs, ao mesmo tempo que eu corria no Twitter para saber a repercussão geral, começava ali a pipocar as primeiras informações a respeito disso, né? E foi um dia muito difícil, foi uma noite muito difícil pra gente que é fã de CH, né? Chegando em casa, teve aquele especial do SBT, aquele Obrigado Chespirito, é um vídeo simplesmente emocionante. Ali meio que a ficha caiu um pouco pra mim, chorei e tudo. E aí, como o Igor falou, teve toda a repercussão do final de semana, só se falava disso, principalmente no SBT. E devo dizer que eu fiquei bastante surpreso com a repercussão, como o SBT tratou isso tudo, né? Mostrando as informações e o que o pessoal estava falando sobre. E aí teve o velório no domingo, foi transmitido, né, no programa da Eliana e tudo mais. Então fiquei bem surpreso de como foi. Mas foi assim, um final de semana foi gravado na nossa memória, não do melhor jeito possível, né? Mas ao mesmo tempo que aconteceu isso, eu concordo com o Igor quando ele falou da saúde de espírito e tudo, porque a gente queria ele aqui, né? A gente queria ele aqui, mas ao mesmo tempo pode parecer um pouco egoísta da nossa parte como fã, a gente querer ele aqui, mas ele sofrendo tanto quanto estava sofrendo, né? E, enfim, eu acho que ninguém gostava de ver ele daquele jeito ali, nem mesmo ele. Então, as coisas são como elas são, né? E a gente tem que saber lidar com isso aí. Mas foi uma coisa bem difícil mesmo. No meu caso, antes da morte dele em si, eu lembro de ver as últimas fotos dele em vida, que a Paulina, a filha dele, postou e tudo mais. E uma foto que eu tenho comigo assim na memória é aquela em que ele tá na piscina da casa de Cancún, com um boné vermelho e tal, fazendo exercícios, né? Físico para tentar melhorar e tudo mais. E aquela foto me assustou bastante porque ele tá incrivelmente diferente do que eu vinha vendo dele antes, como por exemplo as lives ou aquela entrevista que ele deu 2 anos antes, 2, 3 anos antes pro Ratinho. Então, tipo, em muito pouco tempo ele piorou demais e aquilo me assustou. Eu tinha 16 anos e estudava no período da manhã. E à tarde, ou eu fazia coisas de escola, ou também tinha algumas aulas à tarde, bem de vez em quando. Mas Chaves, naquele período, eu assistia, tipo, religiosamente, sabe? E eu gostava muito daquele horário das 5, 6 da tarde, porque passava um monte de episódio. Na época eu não via como algo sendo saturado, eu era só um adolescente que gostava de assistir pra caramba. E foi nessa época que eu tinha mais contato com episódios perdidos, com mais toda essa história, Chapolin e tudo mais. Mas, claro, acompanhava também o SBT, até porque aquele ano foi um ano que teve episódios inéditos. Os episódios da Rio Sound logo no comecinho do ano. E eu estava assistindo também a transmissão. Aquele episódio, inclusive, foi exibido com dublagem Rio Sound, né? Foi a redublagem da, da segunda parte do episódio do Parque de Diversões. E quando entrou o plantão, quando ele foi ao ar com a Raquel, eu fiquei um pouco, sabe, tipo, frio. Não tive tanta emoção. Minha emoção foi depois, quando eu entrei na internet, na página do UOL e tudo mais, e se confirmou o óbito do X-Espírito. E a ficha deu aquela caída já e veio um baque. Aí eu tinha um colega, um amigo, que hoje em dia é um pouco distante, mas ele nunca foi tão fanático, mas ele gostava muito, tinha um apreço pela figura do X-Espírito. E ele devia ter uns 15 anos também. E ele falou, vou ir na sua casa. Sei lá, pra assistir alguma coisa, assistir alguns episódios, só pra tentar relembrar um pouco do legado dele. E a gente acabou assistindo juntos o especial que o SBT fez. Que no Brasil foi Obrigado Chaves, né? Logo ali no final da noite.
E o narrador, o locutor do SBT falando, passando, perderam o pai. Toda aquela frase dita enquanto os personagens realmente pareciam tristes, né, naquela edição, não me chocava, eu não sentia nada ali, até apareceu o Espírito Cara Limpa. Ah, e o final, quando remete novamente àquela entrevista do Ratinho, ele falando sobre como nós devemos ser e o que os personagens são para ele. Ali eu desabei. Ali eu desabei porque eu sabia que qualquer chance de algo novo surgir com a mesma, como posso dizer, a mesma mente criativa, o mesmo carinho, o mesmo cuidado, nunca seria igual ao que vinha dele próprio. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ter visto a peça 11 e 12 com ele atuando. Isso nunca aconteceu. Ele nunca veio ao Brasil. Eu nunca, vocês nunca e muita gente nunca teve a oportunidade, mesmo quando ele era bem vivo, de irmos à Argentina ou qualquer outro país que estivesse em turnê e assistir ele. Então deu um vazio muito grande, e um vazio que eu vi que muita gente sentiu ao longo dos dias, né? Porque a gente via no sábado todas as homenagens sendo feitas, e no domingo principalmente, o Memorial da América Latina fez uma fila enorme, gigantesca, em São Paulo, e nem era sequer um velório, era mais uma celebração ao legado dele, à obra dele, a tantos anos e tantos anos de histórias sendo contadas e transmitidas para 3 gerações ou mais. Então, foi um momento muito difícil. E desde então eu pensei, caramba, acho que está na hora de eu, como fã, tentar fazer um pouco mais por isso. De tentar fazer com que mais pessoas assistam. Foi nessa época, mais ou menos, que eu comecei a fazer com que minhas priminhas, na época eram bem pequenas, tinham uns 6, 7 anos, começassem a assistir Chaves e Chapolin. Para que elas, claro, não ia ter a mesma sensação, mas que gostassem pelo menos um pouco do que eu gosto das séries. E isso deu muito certo. Então, é triste, mas também é feliz por um outro lado. Eu queria também falar uma coisa que eu acabei de me lembrar agora, que quando o Chespirito faleceu, no dia seguinte, dia 29 de novembro de 2014, eu lembro que um amigo meu, amigo do meu pai e tal, ele me deu de presente um livro que ele tinha, que era o livro O Diário do Chaves, que o Chespirito escreveu em 1995 e lançou no México, e aqui eu acho que chegou lá por volta de 2006. E eu fiquei aquele fim de semana inteiro junto, assistindo às homenagens, tal, mas principalmente lendo aquele livro. E eu só lembro que eu fiquei muito emocionado lendo ele, porque é um livro que o Chespirito mostra como ele é genial, a sensibilidade que ele tem nas criações. Mesmo com Chaves sendo um personagem que ele criou meio no improviso, você vê que ele tinha um cuidado. Ele tinha um cuidado com aquilo. Ele queria passar uma sensação para o público. Ele queria sempre trazer aquele lado jovem. E ele, tanto que em entrevistas ele sempre prega: sejam jovens, porque jovem não está na idade, está no espírito. Ele foi jovem até os 85 anos, na forma de lidar com as pessoas, na forma de brincar com a própria esposa, muitas vezes, como a gente via naquelas tweet cams, na época que era a época disso, né? E o carinho dele se estendia também para as redes sociais. Quando a gente via que os tweets dele, as mensagens que mandavam, no caso, que outras pessoas escreviam por ele, na fase mais crítica da saúde dele e tudo mais, você via que ainda era ele ali. É triste pensar que o corpo ficou tão frágil para uma mente tão ativa, para uma mente tão que não cansava de trabalhar, uma mente que realmente
partiu sendo jovem, né? E esse é o único ponto que eu tenho pesar, porque ele realmente poderia ter feito muito mais coisas caso tivesse saúde. Ele morreu de uma forma completamente lúcida. E dentro disso, ele vive, né? Ele vive e será eterno exatamente por isso, porque foi jovem até seu último dia. Jovem genial, o Chespirito, ele seguiu à risca ali, né? A letra de Jovem Ainda é uma grande representação, assim, do estilo de vida dele, né? Existem jovens de 80 e tantos anos, ele foi esse jovem de 80 e tantos anos, né? Até o final da vida. Isso, assim, é até meio irônico, mas ao mesmo tempo sensacional, né? Mas uma coisa que o Trascastro falou, que me fez pensar um negócio, que é a saúde de Chespirito atrapalhou ele a viver mais. O cigarro. O cigarro é a razão disso, né? Porque o Chespirito fumou por muito tempo. Ele largou o cigarro aos 60 anos de idade, sendo que ele fumava desde os 20, desde jovem, muito jovem. E ele dizia, se eu não me engano, que o maior ou único arrependimento da vida dele era ter fumado por tanto tempo. Porque quem fuma, geralmente, quando para, ou quando tá velho, ou quando vê a consequência, se arrepende muito, e com o X-Espírito não foi diferente. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando dessa figura ímpar que foi Roberto Gomes Bolanhos pra gente, é importante falar das homenagens que X-Espírito teve em vida. Muita gente fala, tal pessoa poderia ter sido homenageada em vida, quando morreu é muito fácil fazer homenagem, e realmente é muito bom quando homenagens são feitas quando os homenageados ainda estão presentes. E isso ocorreu 2 vezes, mas precisamente uma dessas homenagens, a última homenagem, foi com certeza a mais marcante. Estamos falando de América Celebra Te Espírito, homenagem que Roberto Gomes Bolanhos recebeu em 2012 de seu filho Roberto Gomes Fernandes, da Televisa, a rede que ele trabalhou durante tantos anos na televisão. Para começar a comentar o América Celebra Te Espírito, eu gostaria que o Lucas pensasse aí pela memória os momentos e o que você achou inicialmente dessa grande homenagem. Vamos lá, né? América Celebra Chespirito. Foi em 2012, eu lembro que foi ali no começo da minha jornada no meio CH, podemos dizer assim, eu estava ainda no início. E realmente foi a mais importante porque teve uma mobilização maior. A gente teve a primeira no começo dos anos 2000 e o América Celebra Chespirito, por ter sido em 2012, teve muito apelo pela internet, né? Da parte da Televisa. Eu acredito também que a forma de integrar os fãs dos outros países também foi uma ideia muito boa. E apesar dos problemas que teve na época envolvendo a saúde de Chespirito, né, dele ter que sair de Cancún e tudo, de ter que usar cilindro de oxigênio durante a homenagem e tudo mais, eu acredito que foi uma grande homenagem para ele. Teve também a participação de artistas mexicanos, né? Por exemplo, a Thalía cantou para ele, assim, foi um momento muito marcante, muito emocionante. E tiveram também as apresentações dos fãs, né? Tudo mais. E é muito bom, como você disse, de ter acontecido essas homenagens enquanto ele estava vivo, sabe? A única homenagem assim que a gente teve de tão grande depois que ele se foi o musical que aconteceu aqui, né? E ele pôde ter tido essa oportunidade de ter sido homenageado pela Televisa, assim, né? A gente tem tantas ressalvas em relação à Televisa, mas esse foi um ponto muito positivo dela, de ter homenageado o Chespirito ainda em vida. Então, é isso. Acredito que ele tenha gostado muito, muito mesmo. É engraçado, a gente comenta tanto da Televisa não respeitar a obra de Chespirito, só que nesse caso a gente tem que dar o braço a torcer por causa desse fato de homenagear o Chespirito em vida.
E não foi só uma vez, foi duas. Duas vezes. Isso sem contar várias entrevistas. Tem também um documentário lançado em 2004 chamado El Niño que Somos. Então, principalmente o América Celebra Chespirito, a gente vê como o Chespirito realmente era amado. E as homenagens foi uma mais linda do que a outra. No Brasil teve, não só no Brasil, na verdade, teve várias competições entre países. Por exemplo, tinha lá do maior conhecedor, e no final o Brasil, quem representou o Brasil foi o Cássio Ferreira. Cássio Ferreira, que para quem não conhece, ele é um dos que busca pelos episódios perdidos, é impressionante E isso. foi injustamente eliminado por má formulação de questões e, claro, porque a fonte principal, a Televisa, não conhecia a própria obra. Então, Então, teve diversos erros ao longo da competição, né, infelizmente. E, por exemplo, foi perguntado qual era o último episódio solo da série Chaves, e a resposta correta era a lavadora, né, a máquina de lavar, e, infelizmente, naquele momento, consideraram aulas de inglês, que, na real, é o último quadro do programa de Espírito, de Chaves. E, realmente, foi problemático isso daí. Então, o Cássio poderia ter ganho fácil isso daí, mas fazer o quê? quem ganhou acho que foi uma menina lá da Colômbia ou do Peru, não lembro. Mas teve esse concurso do maior conhecedor e teve também da dança. No Brasil teve aquele negócio do que bonita a sua roupa, que eu não gosto dessa adaptação, porque no original não é Num assim. ritmo de samba que ficou um pouco estranho, não lembra tanto samba. Mas mesmo assim foi legal por causa de tanto de gente que tinha ali. E você vê que tinha desde gente muito nova até senhora de idade. Você vê assim, o apelo que Chaves tinha. Eles pegaram em pontos turísticos de São Paulo, eu acho. Então, eu acho que foi legalzinho, eu acho que merecia até. Não sei se o Tras Castro pensa assim, mas eu acho que merecia. Ah, eu tenho dificuldade em gostar dessa premiação exatamente por esses dois motivos que eu vou enumerar agora. O primeiro, claro, é na competição que o Cássio poderia ter ganho, se não fosse a falta de informações da própria Televisa em realizar a homenagem. E do outro ponto, porque eu achei um tanto quanto arranjado o resultado da coreografia. Porque a coreografia, por mais que tenha sido uma bela homenagem, e muitas pessoas ali eram contratadas como figuração naquela coreografia e apenas algumas pessoas realmente foram para realizar o flash mob, né? Toda aquela coreografia em São Paulo. Me pareceu que foi meio que ensaiado. As roupas distribuídas, todas padronizadas, uma ou outra destoante de pessoas que foram com as próprias fantasias, enquanto tinha muitas multidões em vários países que fizeram coreografias até melhores, com pessoas genuinamente animadas para gravar aquilo, para homenagear o espírito, que bonita vecindade e tudo mais. Então, para mim, foi algo, o Brasil perdeu tudo, vamos dar alguma coisa pro Brasil e vai ser a coreografia porque é o que sobrou, sabe? Foi meio isso. O SBT teve Então, envolvido, não teve? Com o a SBT teve produção, né? envolvido, a Televisa, o Grupo X-Espírito, e foi algo feito às pressas no Brasil. Não foi algo com planejamento. Foi algo, olha, numa semana liberou o vídeo da coreografia de Que Bonita Sua Roupa. No site da SBT. Ninguém acessa o site da SBT, gente. Ninguém. E já era época de redes sociais, dava pra ter feito uma outra coisa e não rendeu. Então, pessoalmente, eu acho, legal o prêmio, mas pareceu muito arranjado. Assim como, tipo, o lado negativo de toda essa homenagem foi, infelizmente, o Roberto tendo que sair no meio da homenagem. E o maior problema dele ter saído no meio da homenagem não foi ele ter ficado mal, o que já é horrível por si só, mas foi a Televisa simular que ele ficou ali o tempo inteiro numa edição um pouco preguiçosa quando foi ao ar depois, ah, com muitas vezes as apresentações ocorrendo e com trechos reciclados do início do espetáculo, do início da homenagem, só para fingir que o Espírito assistiu a tudo. Eu acho uma edição problemática isso. Meio que engana o telespectador e engana também o que foi feito naquele momento todo. Mas, de modo geral, a Thalia cantando pro Espírito,
a obra dele sendo exibida, trechos, recordações, as crianças no palco, tudo isso fez muita diferença. Homenagem também dos personagens em versão animada, né? Melhor animação que a Anima Studios já fez, diga-se de passagem, né? Colocar ali Dr. Chapatin, Chaves, Chapolin, Chomper, Chaparrão, foi algo realmente muito bonito de ver. Outro ponto que eu estranhei na época, assim, muita gente também estranhou e até hoje eu fico meio. É, é a questão da ausência da Maria Antonieta de las Nieves e do Carlos Villagrán. A gente sabe que teve aquele problema todo do Roberto com eles dois. Só que, por exemplo, na homenagem que o Chespirito recebeu no início dos anos 2000 também pela Televisa, ambos participaram. A Maria Antonieta não estava tão brigada com ele assim, participou. E o Carlos também, ele já estava brigado com o Chespirito há muito tempo, mas mesmo assim ele foi. Eu acho que, se não me engano, teve dedo da Televisa nisso daí. E eu, sinceramente, Eu achei acho muito que foi um estranho. dedo de 3 pessoas por aí, sabe? Um pouco do Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, que deve ter se preocupado um pouco com a saúde do pai, com às vezes uma irritabilidade que ele poderia apresentar. Muito de Florinda Messa, né? Muito de Florinda Messa, porque, né? Sabemos como ela é. E, claro, um pouco de Televisa. Mas eu acho engraçado no caso da Maria Antonieta, porque em 2000, a disputa judicial entre Chespirito e ela, pelo nome Chiquinha, né, pelo termo, pela caracterização, pela personagem de modo geral, essa briga judicial já existia. E ainda assim ela estava presente. E no caso do Carlos Villagrán, pouco ou quase nada mudou de 2000 para 2012, né? As críticas foram as mesmas, as entrevistas foram iguais, estava até um pouco ameno naquele momento e mesmo assim não foi chamado. Eu achei um pouco de realmente de desvalorização para com o trabalho deles e com o legado que eles deixaram junto ao Roberto, interpretando personagens com roteiros escritos por ele, sabe? Então, foi um pouco triste só ver o Edgar, só ver o Ruben ali junto com a Florinda. A mesa poderia ter, olha o trocadilho, a mesa poderia ter sido um pouco melhor explorada com o Villagrán e com a Maria Antonieta, sem dúvida alguma. E se é de legado que nós estamos falando, é importantíssimo falar, claro, sobre como ele começou, como ele pensou, porque Chespirito nem sempre foi roteirista, nem sempre foi ator, e muito do que a gente sabe é que Roberto teve por acaso na vida. Ele sempre, sim, teve muitos anseios, muita vontade de fazer dar certo na vida, mas algumas coisas foram por acaso. Pra quem não sabe, o Chespirito, ele estava cursando, fazendo faculdade de engenharia e, se eu não me engano, ele não chegou a se formar. E um belo dia, depois de ter já desistido da faculdade, ele estava procurando emprego num jornal e viu um anúncio de uma agência publicitária. Chegando lá na agência, no outro dia já, ele vê 2 filas na agência de publicidade. Uma, se não me engano, para a questão de marketing em si, e outra questão de redator, de escrever jingles e tudo mais. E o Chespirito, ele viu lá as 2 filas e foi na menor, que era de escrever. Chegando lá, o Chespirito consegue um emprego, assim, muito do aleatório por causa da fila. E no começo, ele estava com a máquina de escrever e ele não sabia mexer com máquina de escrever. O chefe lá da agência perguntou pro Chespirito: você sabe escrever rapidamente na máquina de escrever? O Chespirito vai e diz: Ah, sim, mas tem algum tempo, cerca de 2 anos, que eu não mexo em máquina de escrever. Aí o cara vai: tudo bem, mas mexe aí. Sendo que o Chespirito nunca tinha encostado em uma máquina de escrever. Ele começou só a escrever quando ele via o pessoal fazendo. E também quando o chefe se aproximava. Ele fingia que estava escrevendo, tendo boas ideias. Então o Chespirito sempre foi essa coisa realmente jovem, essa inquietude, essa coisa ousada de ser, que no final sempre dava certo. E deu certo. Depois ele foi escrever em rádio para uma dupla chamada Viruta e Capulina, uma dupla de muito sucesso lá no México.
lá nos anos 50, e o Chespirito se tornou basicamente um terceiro membro, porque era uma dupla e o Chespirito escrevia um programa para os dois, antes para a rádio e depois para a TV, sem contar filmes que essa dupla também fazia. Tanto que muita coisa, como por exemplo músicas, como aquela do A Brincar, que o Chaves canta em um episódio, veio do Firuto Capulina. Então o Chespirito ele se descobriu entrando numa fila menor e ele usou muito do talento dele para escrever e também de repente ele virou redator. Ele virou redator, virou ator, perdão, deixa eu recomeçar. E também de repente ele virou ator. Antes ele só escrevia, mas por conta de improviso, de aperto, de gente faltando gravação nos programas do Viruto Capulina, o Chespirito vai e atua. E foi nessa época aí que ele teve o apelido dele, né? Chespirito, que vem de Shakespearito, apelido dado pelo diretor Agostinho Delgado, nos anos 60. E a partir daí, Chespirito começou a realmente tomar gosto, né? Por atuar e escrever sempre foi o gosto dele. E ele começou a conciliar as duas coisas. Com toda a fama dele que ele foi alcançando dentro da televisão, os diretores acabaram dando um programa a ele, certo? Que para ele começar a escrever livremente as coisas dele. E é aí que surge o programa dele no Sábado de la Fortuna, né? Que são os Supergênios de la Mesa Quadrada. Foi o primeiro programa dele. Ali ele começa a trabalhar junto com Maria Antonieta de las Neves, junto com Rubén Aguirre, junto com Ramon Valdés. E começa ali o embrião, né, do que seria o elenco das séries CH. Essa época é muito nebulosa porque são muitos programas curtos que foram surgindo, ao mesmo tempo que muitas ideias novas de Chespirito iam sendo introduzidas. Em 1969 foi criado El Cidadano Gomes, né, que é uma série bem curta do Chespirito, em que ele interpreta um caixeiro e tudo mais, né, vendendo coisas e aloprando muita gente, mas a gente não tem nenhum registro exatamente desse período, o que é muito triste. Mas em Os Super Gênios da Mesa Quadrada, que depois virou um programa solo, que é a Mesa Quadrada, aquela coisa toda, que era um quadro e depois passou um programa que passou a incluir vários quadros dentro dele mesmo, foi criado, em 70, o Chapolin Colorado. Um herói, né, como a gente conhece, um tanto quanto brincalhão, um pouco desesperado para conseguir consertar as coisas que ele mesmo bagunça, completamente atrapalhado, mas de coração muito bom. É aí que entra o humor um pouco mais doce do Chespirito. A questão da pureza. Todos os personagens de Chespirito têm uma certa pureza. Uma coisa que vem muito do Carlitos, né? Uma coisa que vem muito de Chaplin. Então, nesse período todo, Chespirito realmente alcançou o estrelato, a ponto de, em 1972, o programa Chespirito, como foi rebatizado o antigo Mesa Quadrada, passou a ter ali sua 1 hora de duração, e que no ano seguinte foi transformado em 3 belos programas, que só 2 deram exatamente certo. Na estreia, nas segundas-feiras, tínhamos o Chaves. Nas quartas, tínhamos Chapolin. E às sextas, tínhamos El Cidadano Gomes. Um pouco mais disso é o Igor que vai contar com você, Igor. Na minha opinião, aí foi o auge do Chespirito, essa parte dos 3 programas juntos, que depois passou a ser só 2, Chaves e Chapolin. E foi aí que tudo começou. A fase que a gente assiste muito, por exemplo, no SBT, é essa fase de 73 que durou até 1979, até começo de 80, para falar a verdade. Chaves sempre com aquele elenco todo, Chespirito, Ramon Valdés, Carlos Villagrán, que saíram no final, Maria Antonieta, que ficou afastada há um tempinho, Florinda Messa, Angelines, Edgar e esse pessoal todo, e o mesmo com o Chapolin. Claro, logicamente, eu gosto muito do comecinho, que é 73 a 75, que é uma fase onde Chespirito estava bem experimental, é bem gostoso ver o
o Chespirito criando muita coisa. E depois que acabou essa fase mágica, essa fase de ouro dos programas de Chespirito, o Chespirito ele voltou com o programa Chespirito, que na época dos Super Gênios, os Super Gênios virou Chespirito e a Mesa Quadrada, e depois de virar Chespirito e a Mesa Quadrada, ele ainda mudou de nome para Chespirito. Aí esse mesmo formato de Chespirito, com sketches de vários personagens, como Chaves, Chapolin, Chompras, Dr. Chapatin, Chaparrão, voltou em 1980. E aí que o Chespirito também mostra versatilidade nos quadros. Isso também sacrifica também alguns roteiros, porque ele, nesse programa de Espírito, ele desempenhava bem mais funções do que em Chaves. Ele dirigia, além de atuar com mais tempo, fazia realmente muita coisa. Mas a gente vê muita coisa criativa também. Você vê que em 1977 ele enfraquece Chaves e Chapolin, dá menos foco a eles e cria não, desculpa. Ele ele dá um foco maior ao personagem Chompras. O personagem Chompras, ele era um ladrão que nos anos 70 era o Chespirito que fazia junto com o Ramon Valdez, que era o Chompras e o Peterete, respectivamente. E depois virou Chompras e Botijão, já com o Edgar Vivar, o seu barriga, né, em Chaves. E aí o personagem, ele deixa de ser um ladrão em 1977 e vira um homem regenerado. Vira um homem 87, Igor. regenerado que trabalha em um hotel, trabalha em dois hotéis, para falar a verdade, começa em um e termina E em não outro. é qualquer hotel. É um hotel de categoria. Exato, hotel do seu Lúcio e depois hotel do seu Cecília. Essa fase a gente vê muito como o Chespirito muda o estilo dele de fazer humor. Continua sendo o Chespirito, mas tem muita coisa alterada. O Chespirito entre 87 e metade dos anos 90, já que o programa Chespirito terminou em 1995, o Chespirito ele mostra muita coisa. Nova do texto dele. Exato, mostra criminais, romances, mostra um humor mais adulto, humor negro. Ele realmente se reformula, mas sempre mantendo aquelas mesmas piadas, aquelas mesmas coisinhas dele que a gente sempre vê, aquela essência. Com todo o trocadilho, ele ainda mantém os chavões dele. Exatos, chavões, chavões. E é simplesmente genial ver a evolução de Chespirito, ver a mudança, como ele muda, como é o pensamento dele fazendo humor. Em meio também a gente tem os filmes que a gente também falou no Mesa Quadrada em programas anteriores, que também mostra muito a genialidade do Chespirito e a forma como ele foi mudando o jeito de trabalhar, o jeito dele fazer o seu humor, o jeito dele apresentar situações. Então eu acho muito interessante. Em meio a isso, ele, em 1992, quase acabando o programa Chespirito, ele cria, em meio a uma grande crise do teatro mexicano, a peça 11 e 12, que era uma peça com humor bem adulto, era uma peça realmente bem diferente, uma peça para jovens de maiores de 18 anos, digamos, porque era um humor bem mais adulto, bem mais apimentado, bem mais diferente, onde Shakespeare testava novas coisas. E a peça foi tão bem escrita, tão bem dirigida, era tão bem feita, era tão agradável de se assistir, que a crise do teatro mexicano acabou. E adivinham? 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 Esta foi a peça de maior sucesso em toda a história do teatro mexicano. Um cara desse não é um gênio? Shakespeare é um gênio. Eu simplesmente eu lamento muito que a peça 11 e 12, assim como outra peça que o Shakespeare fez anos antes, que já era uma peça mais Infantil. amolecida, digamos, que era uma peça sobre onde o Shakespeare adaptava o Pinóquio. Eu acho uma pena que essas duas peças, elas não, a gente não tem acesso a elas. É uma pena, como o Tras Castro disse, de 11 e 12 nunca ter vindo para o Brasil. Imagina só. Seria muito bom, porque talvez, com a grande qualidade daquela obra, o brasileiro deixasse um pouco, desculpe o termo que eu vou usar agora,
de pensar que o Chespirito é só Chaves. Porque o Chespirito, ele foi escritor, ele escreveu muita coisa. Mais de, nossa, mais de 40 anos escrevendo, atuou muito, teve vários personagens, era muito versátil, fez programas na TV, gravou discos, é, teatro, peças de teatro. Ele também chegou a produzir novelas junto com a Florinda Messa. Ele fez filmes também, onde ele dirigia, atuava e protagonizava, fazia vários personagens e tudo mais. Então, Chespirito Sapateava. sapateava, exato, poxa. O Chespirito era muito talentoso. E eu realmente vai até um lamento meu dessa coisa do brasileiro ainda ter essa cultura de pensar que o Chespirito é realmente só Chaves. A pessoa vê lá, sei lá, uma foto do Chespirito de cara dele e fala ali o Chaves. Sendo que Chaves é uma das obras. Tanto que eu Isso. mesmo, particularmente, nem considero Chaves a mais brilhante, a mais destacável. Eu, por exemplo, eu acho que a obra, o ápice de Chespirito em sua criação, na minha opinião, é o Chapolin e em roteiro é o Chaveco, o Chompras, principalmente da fase de Concordo. 87 até 1995. Concordo em absoluto. Então, vamos abrir os olhos, vamos. Se você gosta de X-Espírito, se você gosta de Chaves em si, do programa Chaves, dê uma chance para novas obras, assista mais coisas que tem na internet, os filmes. Ainda que em espanhol, já que nunca veio ao Brasil tudo isso. Exato. E tem coisa também dublada que muita gente não reconhece, como o próprio Chompras da fase que eu destaquei. Tem também o filme Charrito, um herói mexicano, que é um filme que Tem mais de 250 episódios de Chapolin. Pela primeira vez no Brasil, temos todos os episódios dublados sendo exibidos pelo Multishow. É uma oportunidade única para conhecer diversas histórias inéditas por aqui. Então também vale bastante isso, né, Igor? E mais uma coisa que vale apontar é que você pontuou muito bem essa questão de separar Chaves de Chespirito. E um orgulho pessoal meu em relação a Chaves, o tributo musical, que é um musical brasileiro baseado na obra de Chespirito, é que nós temos Chespirito como um personagem e Chaves como outro personagem e dois atores interpretando cada um deles, né? Tipo, interpreta o Chespirito, um interpreta o Chaves. O Matheus Ribeiro no Chaves, o Fabiano Augusto no Chespirito. não é que nem, por exemplo, as mesmas atrizes que faz, por exemplo, a mesma atriz que faz a Dona Florinda e a Pops ao mesmo tempo. É diferente disso. É realmente diferente. Porque agora, pela primeira vez, nós podemos passar para o público, de modo geral, que Chespirito é uma coisa diferente daquilo que nós estamos habituados a ver as pessoas acharem. Né? Chespirito é muito mais que Chaves. Chespirito é um humor genuinamente versátil, elegante, sabe ser sem vergonha, assim como nos anos 90, mas sem perder a sua fineza. Chespirito é o maior dos maiores humoristas da América Latina. Então, quando você fala de 11 e 12, apesar da peça nunca ter vindo, a peça ainda pode vir numa adaptação, né? Trazendo o texto original e traduzindo. Então fica aí uma dica para as produtoras, para trazer esse texto tão rico de Roberto Gomes Bolanhos, estampar num teatro, na fachada de um teatro de Roberto Gomes Bolanhos, apresentamos 11 e 12. Seria uma forma fantástica de celebrar a obra de Chespirito e também, já que vocês adoram bilheteria, de trazer bilheteria para o seu teatro, porque não vai ser em vão. Teremos um conteúdo de qualidade, um texto de qualidade, que é o texto de um gênio que merece ser saudado, merece ser celebrado em qualquer lugar desse planeta, né? É aquela história, né? O homem se foi, mas a lenda continua. Tudo que ele deixou escrito tá aí, nunca vai morrer, a obra dele é imortal. E nós como fãs, né? A nossa função é essa, manter a obra viva, seja ela Vila e qual, obra. seja ela qual for, seja quanto for. Então a gente está aqui sempre para exaltar toda essa obra de Chespirito. O que vocês falaram a respeito de Chespirito não ser Chaves é isso. Chaves foi uma fase da vida dele ali, eu diria
realmente uma fase nos anos 70, porque até nos anos 80 a gente sabe que Chaves e Chapolin continuaram mais por uma questão contratual do que por uma questão artística dele, certo? Então, é isso. Cada fase de Chespirito tem uma obra dele prima. Tem uma coisa que ele focou ali e se esforçou ao máximo para poder criar. Anos 70 com Chaves e Chapolin, anos 80 com o programa Chespirito, especialmente com Chompiras, nos anos 90 com o teatro, sabe? Então ele trabalhou até onde foi possível. Ele estava criando ali até onde foi possível. E, enfim, isso mostra perfeitamente a genialidade dele. E nos anos 2000 nós temos as poesias de Chespirito. Sim, verdade, verdade. Ou seja, ele encerrou brilhantemente sua carreira. Bom, pessoal, Chompiras, Chaves, Chapolin, Chabarrón, Chanfle, Charrito, são muitos personagens que Chespirito fez pra gente e compensa muito a gente absorver toda essa obra, absorver todo esse legado que ele deixou pra gente. Então celebremos a vida dele, celebremos a obra dele e recordamos ele com o nosso sentimento e o máximo de carinho que pudemos. É uma honra receber aqui Lucas e Igor, e agora fica o agradecimento final de cada um deles, começando pelo Igor. Quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de ouvir a gente neste podcast e fico feliz principalmente para quem abrir a mente para assistir outras coisas de Chespirito, sem ser Chaves ou até mesmo sem ser Chapolin, que são os de maior sucesso, e ver e ampliar o tão genial que era Roberto Gomes Bolanhos, que ainda é Roberto Gomes Bolanhos, porque seu legado, sua obra, sua marca continua muito viva aqui na Terra e por muito tempo, e arrisco dizer que eternamente. Então, obrigado, Chespirito, graças por sempre, muito obrigado mesmo. Lucas? Bom, queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui no Mesa Quadrada. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês, apesar de já ter gravado com o Trascastro e com o Igor no bar do podcast. Foi muito bom mesmo estar aqui para bater esse papo, celebrar Chespirito, celebrar a vida, celebrar a obra, fazer essa grande homenagem. E, assim, existem várias formas de homenagear Chespirito. Do momento que você está ali assistindo, seja qual for a série de Chespirito, você está homenageando ele. Do momento que você consome algum produto que tem a ver com as séries, você está homenageando ele. A gente aqui, nós que fazemos podcasts de CH, a gente faz para homenageá-lo. Mesa Quadrada, Bar do Podcast, Fushcast, são todos podcasts que são feitos para manter o legado, para manter vivo essa chama, para poder também alcançar novas pessoas, claro. E é isso, esse é o nosso grande objetivo. E a gente está aí. Nosso dever de fã, vamos continuar mantendo esse legado vivo do Chespirito. E é isso, muito obrigado você que escutou, e foi com certeza um papo sensacional. E vida longa a obra de Chespirito, vida longa a ele, né? Ele não está mais aqui em corpo, mas com certeza vai se fazer presente para sempre. Muito bem, é uma honra contar com a presença de vocês e com a presença de você que ouviu a gente até agora. Eu gostaria de agradecer ao Fushcast, né, representado aqui pelo Lucas de Brito, sempre postando podcasts, e o nosso crossover vai seguir para lá ainda, a gente tem mais coisa para gravar junto. Ouça também o Bar do Podcast, que o Igor comanda. O Igor hoje que é moderador do Fórum Chaves, mas também tem um podcast próprio. E, claro, seguir a gente nas redes e não perder o próximo podcast do Mesa Quadrada. A gente vai ter um top 10 especial de Chapolin. Muita gente pediu, e claro que a gente não ia esquecer de fazer o podcast especial de 10 episódios marcantes e muitas vezes esquecidos do Chapolin Colorado. Aliás, você já se inscreveu no Fórum Chaves? Não se inscreveu? Então se inscreve lá, forumchaves.com.br. Vem debater com a gente, vem celebrar junto a obra de Chespirito com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.